Olá! A Câmara dos Deputados analisa a proposta que aumenta a pena para contrabando de equipamentos médicos. O projeto é do deputado defensor Stélio Denner, do Republicano de Roraima, nosso convidado desse Palavra Aberta. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Por que especificamente esse objeto de aparelhos médicos? Bom, no início eu quero dizer que eu sou defensor público e eu tenho muita preocupação em relação à questão do aumento de pena por si só. Mas como parlamentar, como legislador, nós temos que estar preocupados em relação a alguns fatos que acontecem na sociedade. E dentre eles, esse tipo de descaminho, esse tipo de contrabando, que por vezes prejudica toda uma cadeia de sistema em relação à saúde. Aí as pessoas, a indústria, ou própria União, o Estado, o município em relação aos impostos. Então, pensando nisso, foi que a gente fez essa proposta de um aumento de 1/3 em relação ao crime de contrabando, especificamente de equipamentos médicos, para proteger justamente toda essa cadeia em relação à saúde, em relação à preocupação da saúde das pessoas no Brasil. Quer dizer, qual o problema com relação à saúde? Equipamentos contrabandeados podem causar algum risco? No nosso entendimento, sim. No nosso entendimento, equipamentos que não tenham a condição adequada do uso por um profissional que tenha uma especialidade, um profissional que tenha também o seu registro da sua profissão, pode sim causar um prejuízo muito grande às pessoas que podem usar esse equipamento ou que o profissional usa esse equipamento. Não só nesse aspecto, mas também no aspecto também de proteger a própria indústria brasileira, que também fabrica todos os tipos de equipamento inerentes a usos da saúde, de várias especialidades da medicina, no caso. A gente, como consumidor, tem uma preocupação imediata. Quando o senhor fala isso, é um crime muito comum? Quer dizer, é comum haver contrabando nessa área de equipamentos médicos, deputado? Contrabando em si de todos os tipos de equipamentos. Em relação à saúde, a preocupação maior é justamente esta, por ser da saúde, por ser equipamentos que podem vir prejudicar as pessoas, foi que a gente tomou essa iniciativa de legislar sobre esse fato, que causa realmente um prejuízo enorme à nação, também em relação também, por exemplo, em relação ao imposto. Então, são detalhes que a gente se preocupa no nosso dia a dia, como defensor público, para proteger. A gente tem encontrado muitos casos, por exemplo, na própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição que ela tem que conhecer um pouco o sistema político brasileiro e todas as políticas públicas. As pessoas procuram a gente na Defensoria Pública em relação à questão da saúde. Lá mesmo em Roraima, de onde eu sou parlamentar, nós criamos um núcleo da saúde com especialidade justamente para proteger as pessoas em relação a todos os aspectos de problema em relação à saúde que ela encontra, não só em relação ao poder público, mas também à questão particular. A pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão. Esse aumento de 1/3 da pena, o senhor acha que ele pode causar algum impacto? Quer dizer, a pessoa, ele coíbe mais, ele pode causar um receio de cometer o crime? É por isso que nós existimos, para regular os fatos que acontecem. Então, realmente, nós fizemos uma pesquisa e há muito contrabando, principalmente nos estados fronteiriços, e Roraima é um estado fronteiriço, como também grande parte do Brasil, que é um estado fronteiriço com outros países da América do Sul, onde que facilmente tem a entrada de produtos contrabandeados, dentre eles o hospitalar. Então, para proteger a indústria, para proteger as pessoas, como nós já dissemos, e a própria União, os estados e os municípios, foi que a gente pensou nesse aumento de 1/3. Vamos dizer que isso não tem um impacto positivo no futuro em relação ao contrabando. É claro que o legislador pode repensar na possibilidade, inclusive, de um aumento de pena em relação ao próprio CAPT. Hoje, de 2 a 5 anos, pode ter uma modificação nesse tipo de pena. Eu sou contra o aumento de pena por si só, mas às vezes, por causa de alguns fatos que acontecem na sociedade, nós temos que tomar a iniciativa, sim, de fazer uma regulação mais dura, para que a gente possa proteger, nesse caso, as pessoas, a União, e também a indústria. Pois é, o senhor lembrou essa questão das fronteiras, deputado? O senhor é de um estado de fronteira. Como é que o senhor vê essa questão hoje da proteção das fronteiras brasileiras? O senhor aponta
o crime de contrabando como um crime que, esse é um dos crimes, mas tem a fragilidade das fronteiras, abre o país para um monte de outras coisas, né? Como é que o senhor vê essa questão? A gente vê todo dia no noticiários, né, por exemplo, o tráfico, contrabando de outros tipos de equipamentos, todos os dias isso. Contrabando de pessoas, inclusive, né, a gente vê isso. Roraima está localizado entre dois países, né, Venezuela e a Guiana. Dois países que têm ligação direta também pelo mar. Então, com certeza absoluta, a preocupação em relação, no caso de Roraima especificamente, com a chegada da energia, a interligação com o restante do Brasil, que nós somos o único estado que não estamos interligados com a matriz energética brasileira. Com a ligação através de Tucuruí, com a BR internacional que vai ser feita até Georgetown, isso pode potencializar esse tipo de mercado. Pensando nisso, foi que a gente procurou regular com esse aumento de pena, né, um parágrafo levando a pena de um aumento de até um terço para que a gente possa aí coibir esse tipo de descaminho. O senhor apontou especificamente essa questão da saúde. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, se eu vou usar um aparelho que eu não entendo muito, mas um aparelho que emite calor. Quer dizer, o usuário que pega um equipamento que não está sujeito à fiscalização, ele pode ser queimado, ele pode ser machucado mesmo por uma coisa dessas, porque esses equipamentos, o contrabandeado não passa pela fiscalização das autoridades, né, deputado? Além disso, outros mais simples, né? Por exemplo, aquele que a gente encontra na farmácia que mede a glicose, né? Aqueles aparelhos simples que a gente encontra na farmácia. Então, o produto contrabandeado, a gente não vai ter a eficácia de um resultado positivo ou negativo em relação ao que a pessoa precisa. É em razão disto que eu acredito que tanto a Câmara dos Deputados como o Senado devem se debruçar rapidamente. Nós vamos pedir urgência desse projeto, porque é um projeto que pode sim ter um reflexo muito positivo para a saúde das pessoas que usam esse tipo de equipamento, que compram esse tipo de equipamento. E as pessoas também que adquirem, sabendo que são produtos contrabandeados, têm que também ter essa noção, né, de que há proibição, e essa proibição de quem eles estão comprando tem um aumento hoje de pena. E o senhor tem contato com a indústria? Quer dizer, o quanto que o senhor acha que a indústria se preocupa com essa questão, tenta resolver essa questão? O senhor conversou com representantes? Depois que a gente propôs o PL, né, nós estamos sendo procurados com alguns segmentos da indústria e nós estamos conversando. A preocupação deles, principalmente, é a questão justamente de como esse projeto vai ser visto, né, pelos líderes, pelas bancadas e pelo próprio governo federal. Então, nós vamos fazer um trabalho eficaz com todas as lideranças, vamos conversar com o governo para que a gente possa ter um resultado positivo nesse congresso, nesse projeto que, repito, não é só a questão do aumento de pena em si, é a questão de regular um fato que é muito importante para o Brasil e para a saúde dos brasileiros. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, sobre sua proposta de aumentar a pena para o crime de contrabando de equipamentos médicos. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Você pode rever ou compartilhar este programa no YouTube ou na página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.